Saudos, amados irmãos, na paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, nós nos encontramos para eu continuar o testemunho que eu estava contando e encerrei dizendo que Jesus Cristo, ele sofreu das 6 horas da manhã às 3 da tarde. Eu dizia isso para a irmã porque ela estava em grande aflição de inchaço por causa da retenção de líquido, por não funcionamento do rim. Aquela irmã estava sofrendo muito e a filha em desespero. E ali eu disse para ela: vai no médico, irmã Sebastiana, vai no médico. Deus não quer ver a senhora sofrendo dessa forma, os teus filhos estão sofrendo também. Abri a palavra de Deus e ali veio o conselho do Senhor para ela ir fazer conforme a força dela, que Deus ia ajudá-la. E aquela mulher, ela aceitou ir no médico. E ela foi ao médico. E foi muito difícil para remover aquela mulher para o hospital. Não tinha como levá-la de ambulância, porque ela estava muito inchada. As juntas dela não se dobravam, porque o inchaço tinha tomado conta de todo o corpo. Quem olhava para ela não diria que ela ia sobreviver por muito tempo. A dificuldade era muito grande. E veio um carro de bombeiro para poder transportá-la para o hospital. O carro de bombeiro veio buscá-la e ela não tinha nem como se deitar na maca. E foi uma dificuldade para remover aquela mulher. Mulher de Deus, mulher abençoada, mas estava passando por luta. E aquela mulher foi levada ao hospital. A filha não tinha força para levar a mãe, porque não ia suportar, e ela pediu ao irmão que levasse, e o irmão foi. E passamos aquele resto de dia em oração, clamando ao Senhor, pedindo a Deus pelaquela vida, pedindo a Deus uma solução para aquela família. E quando foi à noite, o filho ligou dizendo que estava retornando para casa, que a mãe estava na UTI, que ela estava muito inchada e que os médicos já haviam desenganado ela. E foi muito difícil. Aquela noite eu passei em oração. E o inimigo lutava muito contra aquele homem, lutava para destruir a vida dele, para que não fosse cumprido o propósito de Deus. Porque a Bíblia diz: se tiveres alguma coisa contra o teu próximo e for ofertar algo para Deus, deixa no altar e vai ter com o seu próximo, antes que o seu próximo se encontre com o Senhor e entregue você para o Senhor e você seja levado preso. Muitas vezes as pessoas não veem a força dessa palavra. Sabe o que significa isso? Ser levado cativo, preso. Se aquela pessoa ela falecer, com você contenda com ela, com alguma dificuldade com aquela vida, se ela for uma pessoa de Deus, se ela for uma crente, uma pessoa que confessa o nome de Jesus, chegar diante de Deus, aquele que ficou e não se consertou, vai pagar um preço, vai sofrer as perseguições, o sofrimento de um cárcere espiritual. Oh, aleluias! E Deus tinha um propósito na vida daquele casal. O inimigo havia lutado tanto contra eles. Uma vida inteira o inimigo tinha lutado, a ponto de fazê-los se divorciar. E quando eu cheguei naquela casa, alguns dias antes desse acontecimento que eu acabei de narrar, quando eu cheguei naquele dia, eu falei com o filho daquele casal, né, um solteiro. Ele estava com um problema, ele estava com uma dificuldade no sentimento dele. E ali eu passei a tarde lendo a Bíblia e ele sentou-se perto de mim. E eu estava ali no Provérbios 7, onde fala do homem, do jovem simples e sem entendimento, que se deixou levar pela mulher estrangeira. E ele falou para minha irmã: muitas vezes saiu esta palavra, eu não consigo entendê-la, muitas vezes saiu essa palavra para mim. E eu disse para ele: olha, filho,
Esta palavra quer dizer que você está com problema, você está com problema no sentimental seu. Você tem se entregado a um sentimento errado com a mulher estrangeira, com a mulher adúltera. E aquele moço narrou para mim um problema que ele teve. Eles tinham uma rádio, e nessa rádio eles faziam um programa, era uma rádio evangélica. Quem ouvir, não se escandalize, mas entenda como que é o trabalhar do inimigo, o laço do inimigo. Ele faz coisas terríveis. E aquele moço, ele disse que ele dirigia essa rádio, e nessa rádio havia uma irmã que congregava na igreja com ele, ela fazia o programa no rádio também. E esta irmã, ela, quando começava a tocar músicas, eles ficavam no sofá, cometendo pecado, ela o seduzindo. A Bíblia diz que num terreno Deus semeou, Deus ordenou ao seu servo que semeasse o trigo, mas o mal, o inimigo, quando veio a noite, semeou o joio. Então, numa igreja, tem os que são tementes e fiéis a Deus, mas também tem aqueles que não são, aqueles que estão ali para escandalizar os pequeninos do Senhor, para tentar tirar aqueles que temem a Deus da presença do Senhor. Mas Deus diz: olhar para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. E aquele jovem contando essa experiência dele, mas ele disse: irmã, já não tenho mais nada com essa moça, com essa mulher, já não tenho mais nada com ela, eu não tenho mais nada, nós falamos com o pastor, nós nos consertamos. Mas ainda no meu coração dizia que havia alguma coisa que o embaraçava ainda com essa situação, havia alguma coisa que o amarrava com essa situação. A Bíblia diz que o pecado está à porta. Quem sabe fazer o bem, faça, porque o pecado está à porta. Muitas vezes nós sabemos fazer o bem, mas escolhemos fazer o mal. O mal é aquilo que é contra a vontade de Deus. E cometendo o pecado, vem a morte. Porque o salário do pecado é a morte. E aquele jovem ali, eu estava ali narrando, e eu disse para ele: ainda há, porque fala forte no meu coração, que ainda há perfumes do Egito e tecidos finos do Egito. Tem alguma coisa que você guarda e que tem afrontado a sua alma e o seu espírito. Ainda tem amarrado você em pecado. E aquele jovem entrou para dentro e veio com um bolo de foto dele com esta mulher, fotos, muitas fotos. E eu disse: meu irmão, por que você guarda essas coisas? As coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. A Bíblia diz que a prostituta, ela vende o seu corpo por um pedaço de pão, mas a adúltera faz do seu leito um laço de morte. Ela faz simplesmente para matar. É uma cilada, tanto para ela quanto para a vítima. E a Bíblia diz isto. E aquele jovem, falto de conhecimento, ele falou: e o que eu faço, irmã? Destrói isso, meu irmão. Destrói isso. Destrói essa ferramenta do mal. Se liberta de todo o teu passado. Aí ele disse assim: irmão, hoje tem uma vigília. A igreja vai toda para a vigília. Meus irmãos, eu estava tão cansada. Eu tinha passado a noite no ônibus. E eu tinha chegado 5 horas da manhã, eu não tinha dormido quase. Eu estava cansada, mas o Senhor ainda me disse: vá com ele na vigília. Vai com a igreja na vigília. E nós fomos na vigília. Começou 11 da noite. E eu disse: olha, meu irmão, no caminho, queima essas fotos, destrói. Ele levava essas fotos na mão. Quando nós passamos em frente de uma casa que me apavorou,
Eu senti a presença do mal naquela casa. Eu senti assim, aquela casa, ela estava rodeada de sombras escuras, de nuvens, as janelas, as portas. Aquela casa me trouxe muito espanto noturno. E eu disse para ele assim, olha, nossa, essa casa aí que o inimigo se reúne. Aí que o inimigo se reúne para destruir vidas. Ele faz aí a sua reunião. Aquele moço, ele abriu os olhos bem largos assim e disse, irmã, era nessa casa que era a rádio. Foi aí que tudo começou, todo o sofrimento da minha família, todo o sofrimento. O meu irmão entrou nas drogas, eu pratiquei o adultério, eu me irei contra meus pais. Aconteceu muitas coisas terríveis nessa casa. E ali eu fiz uma oração de quebra de maldição. Irmãos, Deus não nos deixa confundidos. Deus não nos deixa envergonhados. Deus não permite que nossos pés sejam amarrados no laço da morte. Quando Ele ama mesmo. Deus não abre mão da sua vida. E quando nós chegamos naquela vigília, aquele moço meio indiferente, não estava com ânimo para destruir aquelas fotos, porque ele pegou um bolo, ele pegou o álbum todo e começava a riscar o fósforo, o isqueiro, e aquilo não pegava fogo. E ele disse, irmã, Deus não quer que eu destrua, não está pegando fogo. Eu disse, Deus é sábio, tira foto por foto e vai destruindo cada obra das trevas, vai destruindo cada ferramenta do inimigo. Menino, ouça o que Deus está falando. E o sobrinho dele estava conosco, que é o Ralph também, Ralph Ricardo, que também está no meu Facebook, que Deus, ele fez com que eu encontrasse esta família de novo, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E ali eu peguei e falei para ele assim, ó irmão, e tirei uma foto e botei fogo. E conforme eu ia queimando aquela foto, ele foi repreendendo e eu também. De repente o fervor começou a descer naquele moço. Ele que estava de pé meio frio, ele começou agora a se colocar de joelho e começou a queimar as fotos. E ele começou a se enojar daquela situação. Ele começou a se enojar daquelas fotos. Ele começou a se enojar daquelas obras do mal. Aquele jovem, ele começou agora a se esforçar para desfazer toda a obra do inferno. Meus irmãos, e por fim aquele moço estava queimando as fotos, cuspindo nela e pisando com os pés. E de repente ele colocou o rosto em terra. A Bíblia diz, coloca teu rosto no pó, quem sabe o Senhor tenha misericórdia. E eu pude ver a misericórdia alcançar aquele jovem. Ele colocou o rosto dele no pó e ele começou a clamar, a rogar a Deus que o perdoasse. Voltamos depois da vigília para a casa dele. Eu fui no quarto e falei aos ouvidos da mãe dele, irmã Sebastiana, o seu filho está liberto. O seu filho queimou todas as fotos do passado, e hoje Deus quebrou uma maldição. Irmãos, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Aquela mulher fitou os olhos em mim e disse, irmã, muito obrigado. Vamos louvar a Deus e agradecer. E nós louvamos a Deus, meu irmão, minha irmã, por aquela noite de bênção. E aquele jovem agora ficou buscando conhecimento do Senhor. Quando eu me ponhava para ler a Bíblia, ele estava ali junto. E ali nós orávamos, ali nós falávamos com Deus, eu e a família. O casal doente, a mãe enferma, o pai enfermo, estavam em quartos separados, e eu só observava aquilo, e nunca vi a mãe ir até o quarto do pai, nem o pai até o quarto da mãe. Estavam ali longe um do outro, num sofrimento terrível. Havia uma parede que os separava.
quantas barreiras se levantam no casamento, quantas dificuldades levantam nos casamentos, quantas separações levantam. Por quê? Porque a família é sonho de Deus e sempre Satanás quis destruir o sonho de Deus. Voltei mais uma vez, na continuação do testemunho e continuando o que eu estava falando. E aquele jovem, ele fez a obra do Senhor por si próprio. Ele se consertou com Deus, e eu chegando ali falei com a mãe dele, e aquela mulher muito se alegrou. Os dias foi passando e eu comecei a observá-los, observar aquele casal que estava separado ainda por uma parede, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E foi se passando os dias, aquela mulher em aflição, inchada, até que chegou o momento de eu chegar da igreja e ela está muito inchada, como eu já contei, e ali ela ser transportada pela ambulância. E à noite foi uma luta muito grande, aquele pai de família agora sofrendo as perseguições, porque o inimigo, ele não queria ver a obra completa. Ele lutava contra aquele pai de família, contra aquele homem, de um jeito terrível. O barulho na parede, o barulho que pulava nas paredes, era como se o inimigo estivesse pulando, pronto para tragar aquela vida, para comer a carne dele. A fúria era muito grande naquele lar. E a dona Sebastiana estava no hospital. O filho ligou dizendo que estava voltando, porque a mãe já estava na UTI, e ele trouxe ali a roupa da mãe. Meus irmãos, e qual foi a dificuldade daquele jovem, daquela irmã, filha, a irmã Neuza, chorando pela mãe. O irmão dizia que a mãe estava muito inchada, os olhos já estavam bem pequenininho, de tão inchado, não se abria. E a angústia tomou conta daquela família. Quando foi de manhã, eu ouvi o pai dela falando com ela, dizendo: a sua mãe morreu. A sua mãe morreu, ela já foi enterrada, e eu vou ser enterrada, e eu não vou vê-la mais. Sua mãe morreu, ela foi enterrada junto com o seu cunhado. O próximo sou eu. E eu entrei naquele quarto. A filha já tinha se retirado. Eu entrei naquele quarto e disse: irmão Manuel, a sua esposa ainda não morreu. Deus conhece o seu coração. Ele sabe o que tu pedistes para Ele. Tu dissestes para Deus não permitir que a sua esposa fosse primeiro que o Senhor, porque o Senhor não aguentaria. Basta uma lágrima, meu irmão. Basta uma lágrima. Só uma lágrima. Deus vai conhecer o teu choro e vai fazer um milagre. Vamos fazer uma oração. E ele balançou a cabeça. Eu falei: fecha os teus olhos, fala com o teu coração. Basta uma lágrima. E aquele homem fechou os olhos. E eu vi sair dos olhos dele uma lágrima. Uma lágrima. E depois que eu encerrei a oração, eu disse: irmão Manuel, Deus ouviu a sua oração. Deus vai conceder o desejo do seu coração. E aquele homem ficou fitando os olhos nos meus olhos. Isso era pela manhã. E quando foi 1h da tarde, 1h pouco, parou na porta da casa numa ambulância. E eu fui à porta da cozinha e eu olhei, e era a irmã Sebastiana totalmente desinchada. Ela desceu da ambulância e eu disse assim: mas missionária, passou a noite fazendo a obra no hospital e agora chegou de volta. Saiu a noite inteira, né?
E ela veio ao meu encontro e disse: missionária, eu já pedi perdão para o meu esposo, eu já perdoei ele, mas será que eu tenho que pedir de novo? Irmãos, ela saiu decidida daquela ambulância dizendo isso. E eu olhei para ela e disse assim: irmã, eu tenho observado que a irmã por nenhum momento entrou no quarto do seu esposo e disse: olha, como que você está? Nem para dizer como você está. A irmã não foi lá nem ver como ele está. E a irmã que está na presença de Deus. O perdão não é feito só com palavras, mas com obras e atitudes. E aquela mulher saiu decidida e foi ao quarto do seu marido, que já fazia 40 e poucos dias que ele não comia, 41 ou 43 dias que ele não comia, 44, não me lembro. Mas era mais de 40 dias que ele não comia. Ele não conseguia comer. Já tinha agrudado o esôfago. Na outra gravação eu falei traqueia. Se colar traqueia, ele não respira, porque a traqueia não tem nada a ver com o esôfago. A traqueia tem a ver com o pulmão. Só que meu netinho estava chamando minha atenção e eu falei errado, mas eu peço perdão. E ali o esôfago dele já havia colado, tinha pequena passagem e ele já não comia. E tudo que ele comia, ele colocava para fora. De repente, aquela mulher entrou naquele quarto. E na cama dele, não tinha criado um mudo. Eles puseram uma cadeira com um radinho e punharam ali água. E ela pegou e olhou para ele, apoiada na cadeira, e disse: Manuel, meu velho, me perdoa se eu te fiz alguma coisa. Me perdoa. Ele disse: oh, minha velha, você é uma santa. Eu não tenho que te perdoar. Você tem que me perdoar. Porque eu sempre fiz mal para você. Ela disse: não, está perdoado. Se eu te der comida na boca, se eu te der comida, você come. Irmão, irmã, e em silêncio, um olhando para o outro. Um fitava os olhos nos olhos do outro. E a conversa era conversa de alma. Era a linguagem da alma. E de repente aquele homem disse assim: eu como, Sebastiana. Se você der na minha boca, eu como. A irmã Neuza começou a se alegrar e disse: irmã Rosimeire, meu pai vai comer. Meu pai vai comer, irmã Rosimeire. Eu vou fazer o que ele mais gosta. Eu vou fazer polenta com frango. Eu vou fazer uma comida que ele gosta. Eu disse: não, minha Wanda. Não. Faça para ele um caldo de feijão. Um caldo de fubá ralo. Porque se ele comer comida pesada, ele morre. Ele não vai aguentar. E aquele casal ficou ali. Ela sentou-se na cadeira de frente com ele. E eu sentei no sofá de frente com o quarto, que dava para mim ver eles. E enquanto a irmã Neuza fazia comida, a conversa da alma continuava. O que passava na cabeça daquele casal? O que um outro olhava para o outro e dizia: oh, aleluia! Quantas lutas aquele casal passou, quantas dificuldades na vida, quanta investida de Satanás. Eles estavam divorciados no papel, mas ligados no espírito, na alma, porque aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Ele até acha que separou, mas não separou.
E aquele casal ali ficou um fitando os olhos do outro, talvez lembrando da criação dos filhos, das lutas do dia a dia, das necessidades. E agora já de idade, um olhando para o outro. Oh, minha irmã, meu irmão, oh, Ramachandarai. A nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra a sangue, mas é contra principados e potestades que investem para destruir nossa família, para destruir nossos sonhos familiares. Muitas vezes admiramos nossa aparência, enquanto nossa alma e nosso espírito estão se desvalecendo. Não adianta ter a aparência bonita e estar distante de Deus e daqueles que Deus escolheu para você. Muitas vezes endurecemos nosso coração e não queremos fazer a vontade de Deus. E eu olhava aquele casal ali, e aí a irmã Neuza, ela foi e levou ali a comida para o pai, e a mãe tomou um prato na mão, em silêncio, e a mãe tomava uma colher e colocava na boca daquele homem, e aquele homem comia, fitando os olhos na esposa, e ele comeu 4 colheres, aleluia. E ela disse: quer mais, meu velho? Ele disse: não, depois eu como mais. Ela disse: você quer água? Ele disse: sim. E ele bebeu a água que ela deu para ele. Ela alimentou o faminto, ela deu água ao sedento, aleluia. E ela supriu a necessidade do pobre, porque ele estava tão pobre, necessitado do carinho, do olhar dela. Oh, aleluias, oh, glórias, aleluias. Aquela mulher, ela ouviu do esposo que ela era uma santa, ela ouviu o reconhecimento dele, e ela pôde cumprir aquilo que Jesus disse: dai comida a quem tem fome e água a quem tem sede, e dai àquele que te pede. E aquele homem pedia a misericórdia de Deus e a bênção de Deus para que ele se consertasse com a esposa. E quando foi à noite, ele comeu mais algumas colheradinhas de comida. Não vomitou nem no almoço, não vomitou nem na janta. E aquela noite, meus amados ouvintes, o silêncio foi tão bom, não se ouviu um pular nas paredes. Eu não ouvi mais um pular nas paredes. Foi tão acalmado aquele ambiente. O dia inteiro aquele casal passou junto. E a irmã Sebastiana passou um dia tão abençoado. Ela não inchou mais. E eu entendi o texto na Bíblia em Salmos que diz que o Senhor sustenta-nos no leito da enfermidade. O Senhor sustentou aquele homem, sustentou aquela mulher para ver um conserto. A misericórdia de Deus alcançou aquela família. No outro dia, aquele homem, ele estava lá no quarto, eu fui lá no quarto, e Deus mandou cantar 3 hinos para a alma dele. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco
com a sua mão segura bem a minha. E também revela-nos, Senhor Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu imenso amor.